Olá, pessoal! Eu sou o professor Saskia Ribeiro de Almeida. Eu dou aula de linguagens no canal Conquiste Seus Sonhos Enem. Eu cumprimento todos e a todas. Deixo aqui também os meus agradecimentos ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Eu vou aproveitar também, pessoal, e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho, para vocês ficarem atentos e atentas às novidades que temos no canal. Temos aulas de todas as disciplinas para vocês poderem gabaritar na prova do Enem, pessoal. Mas sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje, pessoal. E a aula de hoje é sobre literatura, especificamente sobre naturalismo versus parnasianismo. Isso mesmo, pessoal. Eu vou ressaltar aqui a importância de estudarmos a literatura, pois através da literatura nós temos o entendimento também da questão do contexto histórico em que estão inseridos determinado movimento literário, as artes que são publicadas, a questão das escolas literárias, as suas características inseridas no próprio texto, na narrativa. É muito importante isso, porque determina, sim, e acaba influenciando as questões sociais, econômicas e culturais do momento. Então, através da literatura, você pode, sim, também fazer essa análise, essa reflexão sobre aquele determinado período. Então, é muito importante, pessoal. Também trago a importância na questão de cada movimento, cada escola literária, por elas ter suas características, embora muitas vezes podem até parecer, por ser bem próximas, parecidas uma das outras, porém, cada uma tem as suas características próprias individuais, visto que é muito importante estar estudando. Pode sim cair na sua prova do Enem, pode cair ali no enunciado, por exemplo, um determinado movimento literário, escola literária faz parte de qual período, o autor, o escritor X, ele representa o movimento X, por exemplo. Você vai lembrar porque você estudou. Outra dica também que eu dou é estudar não é decorar, pessoal. Não é necessário decorar, até porque a literatura, por exemplo, tem uma gama de conteúdos a serem estudados. Mas você pode estudar, pesquisar, anotar, especular, ir atrás de conteúdos, né? Além de assistir nossas aulas, para vocês poder desenvolver e lembrar na hora da prova que você estudou e anotou, certo? Não é necessário decorar, e sim você estudar, que você vai lembrar, sim, principalmente as características, e isso vai te levar a, a uma boa avaliação, pessoal. Voltamos para a nossa aula de hoje. Naturalismo versus parnasianismo. Eu dividi a aula em dois momentos para ficar mais fácil a compreensão, certo? Então, seguimos, pessoal. Primeiramente, vamos falar sobre o naturalismo, certo? A linguagem do naturalismo é simples, clara, equilibrada, descritiva, também regionalista e coloquial. Uma das características importantes do naturalismo está nas personagens que adquiriam aspectos animalescos e personagens patológicas, e, por sua vez, dando ênfase aos problemas sociais e urbanos, aquilo que havíamos comentado no primeiro momento da aula. Vejamos, ênfase aos problemas sociais e urbanos. Conseguimos compreender como a literatura ela está próxima desses aspectos e contextos históricos, né? Tanto que aqui nós vamos ver que ela é descritiva, ela vai sim, em sua narrativa, descrever, por exemplo, uma determinada situação social
né, ou de um grupo da sociedade, certo? Quantas personagens são determinadas de acordo com os aspectos biológicos, sociais e históricos, né? As personagens do naturalismo estavam inseridas à realidade social decorrente que viviam à margem, né? A literatura naturalista mencionava as descobertas científicas desenvolvidas na época, saber a importância da literatura num determinado contexto histórico, ela vai refletir, ela vai trazer questões, ela vai levantar questões em sua narrativa, e naturalista, principalmente, ela traz essa essência, né, de trazer, de mencionar as descobertas científicas que eram desenvolvidas na época, lembrando sempre que é em um determinado período, certo, pessoal? Deixa eu só passar aqui o slide. O naturalismo se destacou no século XIX na Europa e posteriormente nos demais países, certo? A obra que se destacou no início deste movimento artístico é o romance experimental de 1880, escrita pelo francês Émile Zola. Eu trouxe aqui, na verdade, isso aqui é uma citação de Souza, 2014. Temos a referência e a fonte ali ao lado, pessoal, tá bem? Só vou passar aqui para vocês, só um momentinho. Romance experimental, né? É a obra que mais se destacou. Aqui nós vamos falar um pouco sobre essa obra, certo? Souza, 2014, que trouxe essa consideração para nós, certo? O naturalismo sofreu forte influência das teorias científicas que dominavam o cenário europeu na segunda metade do século XIX, como o socialismo, o positivismo e o darwinismo. O romance naturalista, o narrador se comporta como um cientista que observa os fenômenos sociais. Viu como é importante, pessoal? Como quem observa uma experiência científica. Por isso, os fatos devem ser narrados de modo impessoal. Não é exagero pensar que a literatura naturalista buscava comprovar através da ficção a validade de teses científicas deterministas, como aquela que diz que todo indivíduo é produto de três forças. Quais forças seria, né? A raça, meio e o instinto. Raça, meio e o instinto. O comportamento humano estaria, então, condicionado a fatores hereditários e ao ambiente físico e social. Nesse caso, não haveria subjetividade ou vontade individual, como queriam os românticos, né? Pela sua radical objetividade, muitos já questionaram se a literatura naturalista poderia ser considerada, de fato, literatura, ou seja, um objeto verdadeiramente artístico. Esta consideração de Souza, 2014, é muito importante, fala em detalhes aquilo que nós estávamos comentando anteriormente, a importância desse movimento artístico, por assim dizer, naturalismo, que levantou tantas polêmicas, que trabalhou com as questões científicas, que o narrador tem esse olhar para o fenômeno social através dessa experiência científica, trazendo o indivíduo, certo? A vontade do indivíduo, e ali na sua narrativa trabalhando com essas questões. Então é muito importante este movimento. O naturalismo se distancia de alguns aspectos da escola anterior, o romantismo,
se caracteriza por ser subjetiva, apresentando a ideia do amor sublime, a ideia do amor sublime, da idealização da mulher e do heroísmo íntegro. Agora, pessoal, se tratando desses movimentos literários, artísticos, geralmente nós vamos trazer o quê? O movimento no Brasil e também em Portugal, né? Assim, vamos falar da onde ele teve destaque no início. Alguns foram na Europa, outros especificamente na França, né? Mas vamos procurar trazer sempre também, trazendo para o nosso país, né? O Brasil, e para o Portugal também e demais, para poder ficar bem claro como que ocorreu, as suas características, os artistas, escritores da época, como que era feito este movimento, certo? Vejamos agora, pessoal, naturalismo no Brasil. O naturalismo teve o seu marco no Brasil pela publicação do romance O Mulato, de 1881, de autoria de Aloísio de Azevedo. Eu trouxe aqui para vocês, tem ao lado aqui uma imagem representativa da capa pela editora Riedel. Temos a fonte da onde retiramos a imagem, certo? Por conta dos direitos. Aqui seria essa capa pela editora Riedel. O Mulato, de 1881, né, de Aloísio de Azevedo. E aqui uma consideração de Oliveira, 2008, página 38, tá? Que diz o seguinte: a obra abordou temas polêmicos. Que esses temas polêmicos, olha o que Oliveira diz. Tais críticas ressaltam dois aspectos complementares da obra: o problema da abolição da escravatura e do lugar dos ascendentes de escravos na sociedade brasileira. Vejamos a importância deste trabalho de Aloísio de Azevedo, né, intitulado O Mulato, de 1881. Ele vem com toda a expressão, né, para trabalhar essa questão do problema da abolição da escravatura. Ele traz em sua narrativa essa essência, essa característica para se discutir, para trazer esse olhar analítico sobre determinada situação, que no caso aqui ele voltou-se o olhar, se debruçou para esse problema da abolição da escravatura. Trabalho incrível também, diga-se de passagem. Vejamos, pessoal, agora o naturalismo em Portugal. Como eu havia dito, nós vamos fazer essa articulação entre Brasil e Portugal para ficar mais claro possível a questão desses movimentos literários, certo? Naturalismo em Portugal. Nós temos aqui, vamos destacar os principais escritores. Nós temos aqui Francisco Teixeira de Queiroz, de 1848 a 1919. Vamos dividir aqui, pessoal, categoria, ou melhor dizendo, série, certo? Série Comédia do Campo. Esse aqui é as obras de Francisco Teixeira de Queiroz. Deixando claro, pessoal, naturalismo em Portugal, certo? Temos essa série Comédia do Campo, destacou-se Os Meus Primeiros Contos, de 1876, Amor Divino, de 1877, Antônio Fogueira, de 1882, Novos Contos, de 1887, Amores, de 1897, A Nossa Gente, de 1899, A Cantadeira, de 1913, e Ao Sol e a Chuva, de 1915. Logo abaixo temos a fonte de onde foi retirada essas informações, certo? Seguimos agora com a série Comédia
burguesa, do mesmo autor mencionado anteriormente. Os Noivos, de 1879, O Salustio Nogueira, de 1883, Dom Agostinho, de 1894, Morte de Dom Agostinho, de 1895, O Famoso Gaurão, de 1898, o, A Caridade em Lisboa, de 1901, Cartas de Amor, de 1906, A Grande Quimera, de 1919, abaixo a fonte, onde foi retiradas as informações. Seguimos agora com outro artista, vamos colocar assim, outro autor, também importante, que se destacou nessa época, Júlio Lourenço Pinto, de 1842 a 1907. Suas obras, principais obras, Margarida, de 1879, Vida Atribulada, de 1880, Esboços do Natural, de 1882, Abel Botelho, de 1854 a 1917. Seguimos, pessoal. Agora, vamos destacar os principais representantes no Brasil, certo? Como havíamos citado anteriormente, Aloysio de Azevedo, né? Suas obras, O Mulato, de 1881, no qual nós já lemos a descrição, né? O Cortiço, também muito conhecido, né? O Cortiço, de 1890, Casa de Pensão, de 1894, Raul Pompeia, de 1863 a 1895. Aqui já mais um ator que se destaca, o Raul Pompeia. Também ficou junto aqui com a classificação do Aloísio, mas aqui estão as obras do Aloísio, O Mulato, Cortiço, A Casa de Pensão, e depois outro ator que se destacou, né? Outro escritor, o Raul Pompeia, tá bem, pessoal? E nós temos também aqui o Adolfo Ferreira Caminha, né, de 1867 a 1897. Suas obras de destaque, a Normalista, de 1893, Bom Crioulo, de 1895, pessoal. Como havia explicado a priori, né, que a aula seria dividida em dois momentos para que pudesse ficar mais fácil a nível de compreensão. E agora daremos início ao nosso segundo momento da aula, que é a parte 2, intitulada sobre Parnasianismo, pessoal. Vamos falar um pouco sobre esse movimento, certo? Não deixe de anotar, pessoal. No final da aula nós teremos o nosso exercício. Seguimos. No parnasianismo, a linguagem se caracteriza por ser clássica, racional, descritiva, objetiva, refinada e realista. Apresenta a busca pela perfeição estética. Isso explica o uso do vocabulário, apresentando metrificação, estrutura poética e rimas. Viu como é rica, né? E na sua descrição, a forma poética, como ela vai se destacar, a questão da estrutura, das rimas. Nós vamos ver um pouco mais. Seguimos, pessoal. Representou um movimento poético que teve o seu início na Europa a partir do século XIX. O parnasianismo no Brasil se destacou com a publicação da obra titulada Fanfarras de Teófilo Dias, de 1889, que perdurou até 1922, quando deu início à Semana da Arte Moderna, com o início do chamado movimento modernista. Com o início do chamado movimento modernista, as principais características do parnasianismo estão na ênfase da beleza, temas clássicos relacionados à mitologia,
e o vigor com a métrica, né, que está relacionado com a estrutura poética quando falamos aqui. Vejamos que são dois movimentos, têm características parecidas, mas não são iguais, por isso é importante você anotar, prestar bem atenção, voltar ao vídeo, assistir às aulas, pesquisar mais sobre o assunto para você ficar mais inteirado realmente sobre os acontecimentos e os períodos históricos de cada movimento, certo? Seguimos, pessoal. Os principais representantes do parnasianismo. Olavo Bilac, de 1865 a 1918, brasileiro, conhecido como Príncipe dos Poetas Brasileiros. Anote esse nome, pessoal, Príncipe dos Poetas Brasileiros, né? Olavo Bilac. Suas principais obras literárias, intituladas Poesias, de 1888, Via Láctea, de 1888, Crônicas e Novelas, de 1894. Nós temos também Raimundo Correia, de 1859 a 1911, conhecido como poeta maranhense. Suas principais obras literárias é Primeiros Sons, de 1879, Versos e Versões, de 1887, Poesias, de 1898. O carioca Alberto de Oliveira, de 1857 a 1937, e suas principais obras literárias. Seguimos, pessoal. Livro Canções Românticas, publicado em 1878. Meridionais, de 1884. Versos e Rimas, de 1895. Poesias, de 1900. Aqui eu trouxe, fiz um quadro, né, uma adaptação aqui própria, da poesia parnasiana, para vocês terem um modelo, né, uma ideia de como ocorria as características propriamente ditas das obras literárias nesse período, certo? A poesia parnasiana. Eu trouxe aqui um soneto titulado Língua Portuguesa, de Olavo Bilac, publicado no livro Tarde, de 1919. Vou ler esse trecho para vocês, pessoal. Última flor do lácio e culta e bela, és um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cáscaros dela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto glagor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço, agreste e o teu aroma, de virgem selvagem de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Esse é um soneto intitulado Língua Portuguesa, de Olavo Bilac, publicado no livro Tarde, de 1919. Belo soneto, muito lindo. Para vocês terem noção das características, né, da poesia propriamente dita nesse período parnasiana, certo? Pessoal, agora chegou a melhor hora, é a hora dos exercícios, isso mesmo. Como eu havia mencionado a priori, eu deixo 5 segundos simbólicos aqui para vocês poderem se organizar e responder, e depois retornaremos com o nosso gabarito, certo? Vamos ter o enunciado, presta bem atenção no que o enunciado está pedindo, pois ele nos remete ao que as alternativas nos propõem, certo? Vejamos, pessoal.
A literatura naturalista mencionava as descobertas científicas desenvolvidas na época. Quanto ao parnasianismo, representou um movimento poético que teve o seu início na Europa a partir do século XIX. De acordo com o conteúdo estudado, assinale a alternativa incorreta, certo? Letra A. A linguagem do naturalismo é simples, clara, equilibrada, descritiva, também regionalista e coloquial. Letra B. No parnasianismo, a linguagem se caracteriza por ser clássica, racional, descritiva, objetiva, refinada e realista. Letra C. As principais características do parnasianismo estão na ênfase à vida no campo. Pessoal, volto ao enunciado. De acordo com o conteúdo estudado, assinale a alternativa incorreta. Letra A, B ou C? Valendo 5 segundos, pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos agora com o nosso gabarito. Vamos ler novamente o enunciado, pessoal. A literatura naturalista mencionava as descobertas científicas desenvolvidas na época. Quanto ao parnasianismo, representou um movimento poético que teve o início na Europa a partir do século XIX. De acordo com o conteúdo estudado, assinale a alternativa incorreta. Letra A, letra B ou letra C, pessoal? A alternativa incorreta é a letra C. Por quê? Porque ele fala que está ênfase na vida no campo e não é. A resposta está em azul. ênfase da beleza, temas clássicos relacionados à mitologia e ao vigor com a métrica. Pessoal, se você não acertou, não tem problema. Volte à aula, retoma aos conteúdos e depois tente novamente e pesquisa conteúdos relacionados. Chegamos agora, né, ao final de mais uma aula. Eu deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos, né, a todos e a todas, ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Até mais, pessoal. Até a próxima aula e bons estudos!